Um dos assuntos dessa semana foi o IPO do Nubank. Outro assunto de dias anteriores foi a tentativa, pelo menos até o momento, uma tentativa do Banco Inter de também fazer uma abertura, uma listagem de ações lá no exterior. A Americanas já falou que quer ir pelo mesmo caminho. Afinal, o que é que está acontecendo? Por que tantas empresas brasileiras estão querendo fazer a listagem das suas ações lá nos Estados Unidos, seja na Nasdaq ou na NYSE? É sobre isso que a gente vai conversar agora com o nosso analista de internacional da Suno Research, Alberto Amparo, que gentilmente aceitou o nosso convite. Alberto, seja muito bem-vindo ao Suno Notícias mais uma vez. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para essa conversa. Obrigado, Greg. Obrigado, pessoal. Um prazer estar aqui falando sobre investimento exterior. É isso aí. Então, essa é a pergunta para a gente começar a conversa mesmo. Por que as empresas brasileiras estão indo para o exterior? Mesmo o Nubank fez isso agora essa semana, né? O Banco Inter tentou fazer e acabou deu errado os planos deles, teve muita grande cash out, mas eles disseram que ainda perseguem esse objetivo. A Americanas também falou a mesma coisa, enfim. A gente já viu outras empresas fazerem esse processo de listagem lá fora, PagSeguro, estou esquecendo uma importante, Stone, enfim. O que é mais vantajoso para uma empresa brazuca fazer sua abertura de capital lá no exterior, lá nos Estados Unidos principalmente? Bom, existem alguns motivos. Eu vou falar, na minha opinião, quais eu acredito que são os principais. Número um, lá fora é mais fácil para você atrair capital, investidores interessados em participar das ofertas. Primeiro, né, investir nos Estados Unidos é muito menos burocrático para investidores globais do que investir no Brasil. Lá nos Estados Unidos você consegue atrair capital de qualquer país, basicamente, e investidores aportarem na sua empresa. Pense que no IPO, o incentivo da empresa é vender a empresa o mais caro possível, que tiver alguém pagando. Seja uma oferta primária, que é uma oferta em que o caixa está indo, que o dinheiro, os recursos captados no IPO estão indo para o caixa da empresa, seja numa oferta secundária, que são os próprios sócios detentores vendendo para o acionista, para o investidor do IPO. Pense que em ambos os casos, quanto maior o valuation da empresa, menos você está diluindo, ou seja, uma fatia menor da empresa você está vendendo para captar o mesmo montante. Então, outro motivo, porque lá fora você consegue captar mais dinheiro, você tem muito mais fundos de venture capital, por exemplo, o custo do capital lá fora é bem mais baixo, aqui no Brasil a gente tem a Selic, acho que hoje é 9,25%, enquanto lá fora você vai ter os juros americanos baixíssimos, você pega o yield do Tesouro americano de 10 anos, então para você emprestar dinheiro para o governo americano por 10 anos, você vai ganhar 1,6%, 1,7% ao ano. Então a taxa mínima de atratividade, o custo de oportunidade lá fora é menor do que aqui no Brasil. E tem outro motivo importante, é que lá fora você consegue listar sua empresa com ações superordinárias, que são ações que dão mais do que um voto, dão direito a mais do que um voto por ação, por exemplo, 10 votos por ação. E por que isso é importante? Porque dessa forma uma empresa, o grupo controlador, mesmo não detendo 50% mais um das ações, eles conseguem deter o controle da empresa. Por exemplo, a XP. A XP ela consegue, o Benchimol, tudo mais, os caras conseguem ter o controle da empresa, mesmo não tendo 50% da empresa. Então, primeiro, você consegue captar mais dinheiro lá fora, o que é o principal motivo. No IPO você está querendo captar recursos, seja para pôr no caixa da empresa, seja o acionista pré-IPO vendendo para o acionista do IPO. E também você tem esse benefício de ter as ações superordinárias e conseguir ter, por exemplo, 10 votos por ação e ter o controle da empresa com um percentual menor do total de ações. E você acha que esse movimento, portanto, deve continuar? A gente pode ver outras empresas brasileiras, algumas que talvez nem nasceram ainda, buscando o mercado lá fora? Sem dúvida. Enquanto essas duas vantagens forem verdade, eu acredito que, se tendo demanda, mais empresas podem ir para o mercado internacional, em vez de ser listado aqui no Brasil. Eu acho que é necessário um ambiente mais pró-investimentos aqui no Brasil, mais fundos de venture capital, menos burocracia, para que essas empresas mais... não sei, que tem uma narrativa mais bonita hoje em dia, que é aceita globalmente. Acho que essas empresas, na grande maioria, preferem listar lá fora, olhando para custo e tudo mais, por quanto de capital eles conseguem levantar.
uma das discussões mais prementes, eu acho que essa discussão vai atravessar 2022, porque é um ano de volatilidade, tem muita gente falando de investir no exterior, né? No seu ponto de vista, como analista, como especialista disso, faz sentido investir no exterior, mas numa empresa brasileira? Por exemplo, quem comprou o IPO do Nubank, beleza, a empresa está listada lá na ICE. Só que é uma empresa brasileira, né? A maior parte do mercado dele está aqui no Brasil e tal. Do ponto de vista de diversificação de investimentos, faz sentido comprar uma BDR ou mesmo uma ação, para quem tem conta corretora direto lá fora, de uma empresa brasileira? Ou há gramas de vizinhos mais verdes em outros países? O que você costuma recomendar? Olha, depende de caso a caso, né? Depende de quanto eu acho que a empresa vale e de quanto ela está sendo negociada, né? Assim, o principal é você olhar para quanto você está pagando e quanto você está levando do ponto de vista de valor. Então a gente pode dividir em alguns casos, né? Se você quer, por exemplo, investir nas ações da XP, investir nas ações da Stone, né, que são duas empresas listadas lá fora, porque você analisou essas empresas e elas estão baratas, né, eu acho que é um caminho, né? Mesmo havendo, por exemplo, o BDR da XP, né, por exemplo, investir lá fora. Existem outros casos, por exemplo, Banco do Brasil, Itaú, né, são empresas que são listadas na Bolsa Brasileira, mas que também possuem ADR, né, os American Depositary Receipts, que são os BDRs, só que dos Estados Unidos. Nesses casos, eu acho que não vale a pena você investir, comprar os ADRs lá fora, em vez de comprar as ações aqui, né? Eu prefiro comprar as ações aqui, porque você vai pagar uma tarifa de remessa para mandar o seu dinheiro em reais para converter em dólar e chegar lá nos Estados Unidos, né? Então, normalmente você vai gastar 1,7% nessa brincadeira. Então, acho que nesses casos, eu acho que não faz sentido você mandar o capital para fora para adquirir só porque está sendo negociado lá fora, né? Exatamente a mesma coisa que você está levando do ponto de vista econômico do investimento. E daí, nessas empresas que têm BDR aqui e ações lá fora, porque são listadas lá fora, aí vai de você olhar as vantagens e desvantagens de BDR versus investimento lá fora. Por exemplo, se você investe lá fora, quais são as vantagens? Você abriu uma conta na corretora nos Estados Unidos e está investindo lá fora. Você tem isenção de imposto de renda, imposto sobre o ganho de capital, perdão, que é o imposto sobre o lucro quando você vende a ação. Se você vender até R$ 35.000 por mês, tá? Então, se você vendeu R$ 34.999 no mês, mesmo que você tenha um monte de lucro, você não vai pagar imposto se for um investimento lá no exterior. Enquanto o BDR, ele não tem isenção de imposto sobre o ganho de capital, né? Aqui no Brasil, ações têm até R$ 20.000, os BDRs não têm nem de 20 mil. Então, essa é uma vantagem do investimento no exterior. Qual que é uma desvantagem do investimento no exterior? Você vai pagar essa tarifa de remessa, né? Quando você vai mandar o capital para fora, você vai deixar um pouquinho de dinheiro na mesa para a corretora aí de câmbio que vai mandar seu dinheiro para fora. Investimento no exterior também tem uma coisa que raramente pode pegar, né? Pode ser uma desvantagem, mas se você tem mais de US$ 60.000 investidos lá fora, se o titular da conta na corretora falece, né, pode incidir um imposto sobre herança mais alto do que o imposto sobre herança aqui no Brasil, no caso se você tivesse BDRs. Né? Então, se você tem muita grana lá fora, tem essa desvantagem, aí teria outros caminhos, né? Você abrir uma offshore, por exemplo, mas tem essa desvantagem. E quais são as desvantagens do BDR? O BDR, primeiro, não tem aquela isenção de imposto sobre o ganho de capital que eu te disse, e também o BDR ele tem uma taxa sobre os dividendos que a empresa distribui. Então, é uma taxa de 3% que você paga para o banco emissor. Enfim, né? Então, só que não é sobre o... Pensa que a tarifa de remessa é sobre todo o capital que você manda para fora, de 1,7% mais ou menos, só que você paga uma vez. Enquanto a tarifa do BDR ela é sobre os dividendos de 3%, só que todas as vezes que a empresa pagar dividendos, você vai ter a incidência dessa tarifa. Então, por exemplo, se é uma empresa dividendeira, eu preferiria investir diretamente lá fora. Né? Mas acaba sendo assim, não tem o certo ou o errado, não tem o melhor ou o pior. Tem as vantagens e desvantagens entre BDR e investimento direto no exterior. Agora, o que eu diria que, de fato, eu prefiro investir diretamente através do Brasil é se a empresa é listada aqui e tem o ADR lá fora. Porque aí você não tem essa desvantagem do BDR, né? Você vai ter a isenção do imposto do imposto sobre ganho de capital, até 20 mil. Você não vai ter essa taxinha sobre o dividendo. E você não vai ter que pagar a tarifa de remessa. Né? Então, no caso de um Banco do Brasil, uma Vale, né, essas empresas eu não compraria o ADR, eu preferiria investir através da Bolsa Brasileira. Entendi. No caso do IPO do Nubank, né, como a gente estava falando,
pelo que você está falando, pelo que eu entendi até aqui, vale mais a pena abrir uma conta numa corretora e comprar ação direto lá do que focar nos BDRs aqui no Brasil, né? Parece mais tentador, parece mais simples e parece que tem menos imposto. Do ponto de você vai ter a isenção do imposto sobre ganho de capital, né? De 35 mil você investir diretamente lá fora. Mas o BDR do Nubank, né? Eu acredito que vai demorar um bom tempo até o Nubank pagar dividendos. Então, assim, acaba tendo essas vantagens e desvantagens que eu citei, né? De BDR e de investimento no exterior, mas não vai ser grande a diferença, né? É muito mais importante você realmente estudar a empresa e analisar a empresa e comprar uma empresa que está atraente do que você na ordem de prioridade, você decidir se é BDR, investimento direto lá fora, está muito longe, muito depois de você realmente analisar a empresa. Mas eu Sim. concordo com você. Esse ano de volatilidade de 2022, você acha que pode ser um impulsionador para os investimentos no exterior? Você acha que 2022 vai ser o ano dos brasileiros buscando a gringa? Olha, eu não tenho opinião formada sobre o que vai acontecer em 2022. Né? É completamente imprevisível, sendo racional. Você pode olhar para o passado, né? Mas não existem evidências hoje do que vai acontecer ano que vem. Então, basicamente, para o investidor de valor, né, para o investidor racional que age com base em evidências, a volatilidade é uma grande amiga. Né? Só com a volatilidade que você consegue comprar negócios por menos do que eles valem. Então, procure negócios, né, que, por exemplo, não dependem da política para dar certo. Muita gente fica com medo da volatilidade, mas tem muitos negócios que não são a geração de caixa, que é o que realmente importa, não é nada impactada por quem é o presidente. Né? Pensa assim, é um dono de um restaurante de qualidade em São Paulo. Esse cara não tá nem aí se vai ser o Lula, o Bolsonaro, o Moro, o presidente. Né? Só que se o negócio dele fosse listado na bolsa, ele ia variar junto com tudo. Né? E é nessas horas que você separa o joio do trigo. Você não vai querer investir numa empresa que é binário, né? Ganhou um cara, essa empresa vai bem, ganhou outro cara, essa empresa vai mal do ponto de vista de geração de caixa, não volatilidade. O mercado de ações ele acaba sendo uma distração para o ato de investir, porque como tem um placar, a cotação, que varia todos os dias, né, as pessoas se sentem 5% mais ricas ou 5% mais pobres se a ação cai 5% ou sobe 5% de hoje para amanhã. Só que você para pensar como um empreendedor, como um businessman, os negócios não variam todos os dias. Né? Alguém está na frente na pesquisa eleitoral, uma empresa consolidada cai 20%, 30%. Será que realmente a capacidade dessa empresa gerar caixa nos próximos 10, 20 anos caiu 30%, 20%, 30% por causa disso? Né? Muitas vezes não. Né? Só que como muitas pessoas investem no mercado de ações, como se ações fossem tickets de loteria, né? que elas só querem ganhar dinheiro mês que vem, ano que vem, e não como um sócio, tem muita volatilidade, mas você investe como um empreendedor, né? Um empreendedor, ninguém comprou uma fazenda pensando que vai chover daqui a 6 meses. Você comprou uma fazenda pensando que é um bom investimento para 10, 20 anos. Né? Um investimento numa empresa, numa ação, que é uma parcela de uma empresa listada em bolsa, vale a mesma coisa. E a sua remuneração não vem de comprar e vender mais caro. A remuneração do investidor, ela vem da geração de caixa da empresa ao longo do tempo. Né? Do mesmo jeito que é do dono de uma fazenda, do mesmo jeito que é do dono de um restaurante. Muitas vezes você vai comprar uma fazenda, você vai comprar um restaurante, a maioria das vezes não é para você comprar para vender mês que vem mais caro para outra pessoa. É para você coletar o lucro desse empreendimento ao longo do tempo. Né? E na bolsa é exatamente a mesma coisa. Esse é o mindset dos investidores de sucesso. Então eu não me preocupo muito com eleição, né? E eu separo o joio do trigo do ponto de vista se o sucesso do meu investimento depende do presidente, eu muito provavelmente não vou investir. Bom, agora a última pergunta para quem está pensando, olha, eu estou precisando aumentar minha exposição ao exterior, eu não tenho nada de gringa na minha carteira. Qual que é o primeiro passo, Alberto? Estudar. Né? Acho que o primeiro passo é se informar e não investir. Existe uma empresa feita por pessoas, que os consumidores são pessoas, que opera no mundo real, por trás de cada ticker. Né? Então, o home broker, o mercado de ações, ele é uma distração para o ato de investir. Né? Então, se você não sabe selecionar uma empresa, você é um 100% leigo, a melhor forma de você se expor a ativos internacionais é você comprando um ETF, né, um Exchange Traded Fund, que é um fundo listado em bolsa de baixo custo, que segue alguma cesta de ativos, um ETF do SP500, né, do índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E se você fizer isso daí simplesmente com consistência durante sua vida inteira,
os resultados são muito bons, né? Se você olha num período, uma janela de 15 anos, mais ou menos 90% dos fundos de investimento, ou seja, 90% dos profissionais perdem para a rentabilidade do SP500. E eu acho essa informação muito doida, né? Pensa que um leigo... Caramba, se ele 90%, fala de novo isso. 90% mais ou menos 85, 90% dos investidores profissionais, né, dos fundos de investimento, perdem para a rentabilidade do SP500 no período de 15 anos. Caraca. E, mas isso é uma coisa que eu acho muito interessante, né? Pensa, você conhece qualquer outro segmento, qualquer outro emprego, que se um leigo reconhece que ele é um leigo e age de acordo, né? No mundo dos investimentos, o leigo reconheceu que ele é leigo, ele, por definição, então ele comprou esse índice diversificado da uma grande economia. Você conhece algum emprego que, se o leigo reconhece que ele é leigo, ele vai ter um resultado melhor do que 9 a cada 10 profissionais? Pensa um neurocirurgião. Impossível, né? Amor, eu sou um neurocirurgião leigo. Impossível eu ser melhor numa cirurgia que um neurocirurgião. Um engenheiro civil, mesma coisa. Mas no mundo dos investimentos, né, que é essa indústria trilionária, se um leigo reconhece que ele é um leigo, ele consegue ter uma rentabilidade de longo prazo melhor do que de um investidor profissional. Isso é uma coisa muito doida, né? E isso deriva também do fato, né, de alguns motivos, né, na minha opinião. Número 1, muitas pessoas no mercado de ações tratam ações como tickets de loteria. Segundo, o mercado de fundos também é muito grande, né? Então, com a maior parte do capital advém dos fundos, é muito difícil que a maior parte do bolo seja acima da média, né? Pensa que o SP500 é a média. Então, não tem como muito ser acima da média, né? Aritmeticamente falando, né? É aquela coisa, né? Todas as vezes, 1/5 das pessoas tem que estar nos últimos 20%. Né? Não tem como fugir dessa essência. Então, esse é um outro motivo. E também, né, o tradear muito, né? Tem muito fundo que tem o retorno mensurado mensal, né? O cara liga lá, pô, por que você perdeu esse mês? Né? Então, os caras, eles têm esse pensamento curto prazista, né? Enquanto o investidor de varejo, ele pode se dar o luxo de ter sua própria opinião e investir realmente para o longo prazo, entender a empresa e não ficar preocupado com volatilidade, né? O fundo, se ele é muito volátil, as pessoas sacam dinheiro, quebram o fundo. Então, mas enfim, né? Esse é um leigo, né? O que eu faria se ele quer começar a investir no exterior, se expor ao dólar e tudo mais? SP500, né? Se você só fizer isso sua vida inteira, consistentemente, todo mês, você vai ter um excelente resultado, né? Porque vai ter um resultado na média, né? Mas a média é excelente. Nosso analista da Suno Research, Alberto Amparo. Alberto, muito obrigado por ter concedido um pouquinho de sua agenda tribulada para falar com a gente aqui. E, claro, é ótimo. Não sei se a gente vai voltar a se falar ainda nesse 2021, então, desde já, um ótimo 2022. A gente se encontra nas festas da firma. Até lá. Obrigado, Greg. Foi um prazer. Obrigado, pessoal, pela atenção e até a próxima. Bom papo, né, pessoal? Não se esqueçam, claro, de deixar o like aqui para esse conteúdo ser espalhado pelo mar do YouTube. É assim que ele mede. Pois é, o like ajuda muito. Você que está chegando agora no nosso site, no nosso canal, você pode se inscrever nele também e você ativa as notificações aqui em cima. Aí você fica por dentro de tudo, todos os conteúdos que a gente publica aqui, além das lives diárias, os conteúdos exclusivos como esse que a gente acabou de exibir aqui a nossa conversa com o Alberto Amparo, beleza? Não se esqueçam das nossas lives, hein? E tô de olho no like aqui, ó. Tem pouco like. Sobe esse like, meu povo. Até mais. Próximo conteúdo.